principalmente o último episódio, né, que você comentou muito bem, assim, deu todo um insight sobre networking, né, a importância dele, você do seu modo de enxergar, né, o que é o networking para você, né, e como que funcionam as coisas, né, para a gente chegar mais do que simplesmente uma forma de ir ali como tipo uma plataforma, assim, uma coisa para impulsionar a gente, mais né, tipo uma coisa próxima, assim, como assim diria, uma relação, enfim, um vínculo, né? Uhum. Isso é uma coisa, inclusive, que essa amiga sempre fala. Não adianta a gente ter contatos, né? Só ter contatos. É mais importante a gente ter amizades, porque a partir do momento que você tem essa proximidade, a pessoa não conhece só o seu profissional, mas o seu pessoal também, aí torna as coisas muito mais fáceis. E quem sabe também pode ser um motivo mais um motivo para vocês conectarem, né? Fica aí, gente, a dica. Beleza, você fez. Então, essa oportunidade surgiu com um contato com uma pós-doutorada que você conheceu, né? Que foi a sua orientadora, foi isso, né? Não foi exatamente minha orientadora, mas eu fiquei sob ajuda dela. Então, assim, eu estava no projeto dela e estava o tempo todo com ela. Então, de certa forma, sim. Então é isso, né? Só explicando pro pessoal direitinho. Surgiu a partir dessa oportunidade de um Interjob. E aí, quem quiser mais detalhes assim, aprofundados, a Lara tá toda segunda-feira às 8 da noite, ali a cada 15 dias, na call de Summer Interjob para perguntarem essa parte. Mas basicamente, então, foi esse contato através dessa pessoa que estava ali com você nesse Summer Interjob, nesse Winterjob, na verdade. E como que foi, então, essa oportunidade para você, Lara? Como foi o primeiro contato? Como que você sondou isso, né, essa oportunidade com ela? Bom, então, assim, foi uma coisa que foi sendo construída, porque eu queria fazer meu estágio obrigatório fora. O estágio obrigatório na minha faculdade é feito no último semestre, nas faculdades de veterinárias, né, no geral, ou é no último ano, ou, no meu caso, exclusivamente no último semestre. Eu queria muito fazer alguma coisa fora nesse estágio, mas que nem o Gabriel tinha falado sobre questão de ter aulas, né? Não encontrei aulas que falassem especificamente desse período, até porque são documentações diferentes, são processos diferentes, não depende só do lugar, mas depende da sua faculdade também, né? Algumas faculdades não aceitam, então tem uma burocracia extra para as coisas acontecerem. Realmente dá uma dorzinha de cabeça a mais. Nada que não dê para lidar. E aí, desde que eu fiz esse estágio, essa minha amiga já tinha falado dessa mulher para mim. No começo eu estava meio assim, não sabendo exatamente se eu queria, porque no fim as pesquisas dela eram mais voltadas para a área de animais silvestres, selvagens, enfim. E eu não tinha certeza se era realmente aquilo que eu queria. Mas aí, quando chegou a época de pensar sobre os estágios obrigatórios, eu entrei em contato de novo com essa minha amiga e ela falou assim: então faz o seguinte, escreve para ela, manda um e-mail. Ela tinha um e-mail, inclusive ela me mandou. E no dia que você enviar o e-mail, você me avisa que eu mando uma mensagem para ela falando de você. E aí peguei o que eu já sabia de como escrever uma personal letter, só que, obviamente, eu precisava de um outro apelo, né, na carta. Então, eu comecei falando da onde eu sou, falei muito do que eu faço e por que eu teria interesse de trabalhar com ela, né? Porque eu acho que condiz bastante com o que eu venho fazendo, desenvolvendo. Falei das minhas pesquisas para ela. Isso foi bem legal porque ela foi uma das coisas que criou um match assim entre a gente. E falei que quem tinha me sugerido entrar em contato com ela tinha sido essa minha amiga. Falei quem era e como elas se conhecem, assim, elas são amigas também. Foi fácil dela saber de quem que eu estava falando. Mandei meu currículo junto, óbvio, mesma forma, do mesmo jeito. Só que eu enviei esse e-mail para ela no semestre passado, para ir entre agosto e outubro do próximo ano. Então, a burocracia aconteceu com um ano de antecedência, em vez do que a gente faz normalmente, que é mais ou menos 6 meses de antecedência, né? Porque como eu tinha que verificar a questão da faculdade também, as burocracias, se ia dar certo a data que eu precisava, porque aí tem isso também, né? Estágio obrigatório tem que ser naquele período com o mínimo de horas necessárias, então não dava para ser o que ela me oferecesse, tinha que ser da forma que eu precisava. Bom, escrevi um e-mail para ela. Nesse mesmo dia, minha amiga mandou uma mensagem assim, no WhatsApp para ela, me recomendando, bonitinha, ela é incrível. E aí ela me respondeu o e-mail no mesmo dia, falando que tinha visto a mensagem também, que o nome da menina é Carol, para ficar mais fácil, porque eu vou ficar falando, minha amiga. A mensagem que a Carol tinha enviado, e viu meu e-mail e quis marcar uma reunião.
Aí ela marcou uma reunião, e aí isso foi uma coisa diferente da outra oportunidade que eu tive, porque a professora não tinha feito nenhuma reunião comigo. Então, eu não tinha tido essa experiência de fazer uma entrevista em inglês. Não tinha tido essa experiência. Então, foi meio assustador, assim, a princípio. Mas foi assim que se iniciou o nosso papo. Também, só para fazer um adendo aqui para todo mundo, porque a Lara comentou que foi a primeira vez que ela fez entrevista, porque na oportunidade de um Interjob, ela não precisou fazer entrevista. Então, para ela foi essa de agora, né, que ela tá contando agora, foi a primeira vez que ela fez uma entrevista em inglês. Mas aí também, só, assim, eu sinto que a gente vai recapitular muita coisa dos episódios anteriores. A Lara não tinha inglês fluente quando foi fazer presencialmente o Inter, né? E ela foi fazer com, se não me engano, com intermediário, né, Lara? Uhum. Então. Intermediário. Sofri um pouquinho, mas deu certo. Aí, beleza. Então você mandou essa carta que era. Você falou que era parecido, né, com uma personal letter? É isso? Sim, eu vou até. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail, porque aí eu consigo falar melhor o que eu falei para ela. Porque, gente, fim de semestre acaba com a cabeça do ser humano, entendeu? Mandei aqui, ó, eu me apresentei, falei em que estágio da faculdade eu estava. Expliquei que eu tenho trabalhado com a parte de reprodução e tal, e que tenho feito atividades nessa área já há algum tempo. Expliquei que fui para a Universidade da Pensilvânia, que foi quando eu conheci essa veterinária também, e que foi ela que tinha me recomendado conversar com essa professora. Falei, enchi a bolinha dela, falei que exatamente que eu tinha interesse. E aí falei que a Carolina tinha me recomendado fazer o meu estágio obrigatório com ela. E queria saber se tinha a possibilidade de fazer. Falei os meses que eu precisava, o ano que eu precisava também. E aí aquela coisa. Falei das minhas experiências e tal. E fiz aquele finalzinho, tipo assim, trabalhar com você seria muito relevante, né, para o meu desenvolvimento, enfim, aquela coisa. Mas a cereja do bolo. Uma carta que normalmente a gente manda, que é um negócio assim, a minha foi tipo um resumão realmente daquilo que era muito principal e muito relevante na minha aplicação, do que eu já tinha feito, e fazendo esse link muito forte com essa outra amiga, e mandei meu currículo junto, óbvio. Inclusive, dessa vez, eu não utilizei o resume, né, que seria o de uma página só. Eu fiz um currículo mais expandido, então... Porque aí eu queria colocar a publicação, queria colocar umas outras coisas que fosse chamar uma atenção diferente, assim, dela. E assim eu fiz. Mas você enviou, então, esse documento anexado já nesse primeiro e-mail, nesse contato curto? Ah, que legal, interessante. E foi um... Eu sempre mando anexado. E aí o seu resume deu 2 páginas, então? Deu 2 páginas. Nossa, que interessante. 2 páginas, assim, cravado. Aí já tá um diferencial, né, da aplicação de Summary Winter, né, que aí foi uma coisa mais resumida, até por ter sido mais uma indicação ali, né, partes também por conta do networking. O resume que você focou nas suas experiências acadêmicas, né, pesquisas e... que mais você colocou? Eu coloquei estágios, tudo que eu tinha feito, coloquei congressos e publicações também. E você tinha comentado que algumas universidades, elas aceitam isso, e aí como que você conseguiu conversar com a sua para sondar eles, o que você precisou perguntar e de repente tá pedindo documento, não sei como foi isso. Então, algumas universidades não aceitam estágio curricular fora, né, do país, porque precisa fazer um convênio, tem todo um esquema. Eu imaginava que a minha universidade faria, para quem não sabe, eu estudo na Universidade de São Paulo, então eles já têm um bom andamento nessa questão de internacionalização. Eles têm muitos programas de intercâmbio, inclusive um programa de dupla certificação. Então, você tem diploma do Brasil e diploma da Espanha. Você pode fazer esse programa, né? Então, assim, eu sabia que a minha universidade ia ter um meio para isso acontecer, mas eu sei que algumas universidades não têm. E aí, a gente tem um site da graduação mesmo, com todas as informações sobre estágio curricular que a gente precisa saber. Então, assim, eu não precisei muito ir conversar com ninguém. Lá eles já tinham todos os documentos para poder fazer a parte quando fosse internacional, então tudo que eu precisava. O meu maior medo era que eu precisasse fazer o TOEFL, tipo, logo, porque como
eu ia estar terminando o último semestre teórico, né? Que é o pior semestre da graduação. Eu não ia conseguir me dedicar a estudar também para fazer o TOEFL. Estou começando a estudar agora para fazer na metade do ano. Mas, graças a Deus, a minha universidade não exigia isso. Basta uma carta do professor falando que eu tenho capacidade de comunicação. E aí eu vi os documentos e não era uma coisa muito, assim, difícil. É mais, assim, tem que ter... Ele tem que assinar o convênio, né? Firmar o convênio com a faculdade, que também é uma coisa simples, precisa fazer um programa de estágio, então, descrevendo o que eu vou fazer, e uma avaliação do estagiário no final. Então, assim, não é uma coisa muito complexa, mas é uma coisa que tem que ser conversado com o professor, porque você vai estar disposto a preencher essa documentação, porque não basta eu estar disposta e a minha universidade estar disposta. Se o professor que está me aceitando não estiver disposto, infelizmente, não tem que ser feito, porque uma parte importante da avaliação é com base no que ele fizer, do que ele escrever. Então, eu fui atrás dessas informações bonitinho, e até porque, quando eu marquei a reunião com ela, eu fiz um levantamento desses documentos para poder falar para ela o que eu precisava. Tipo, eu preciso disso, 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 eu vou te mandar os documentos, eu só preciso que você preencha, e já com essa informação na ponta da língua, né? Foi assim que eu consegui ver que poderia dar certo, porque não eram documentos muito complexos e nem nada do tipo, assim, era mais de disposição, assim, da pessoa fazer, sabe? E aí, nesse caso, então, a documentação já tinha lá disponível no site, né, da sua universidade, e aí você, nesse caso, você fala do professor estar disposto a preencher, mas é o professor que vai te aceitar lá fora, né? Isso. E aí você precisa traduzir esses documentos? Como que foi isso? Ou ele já vem traduzido? Outra parte maravilhosa. A minha faculdade já tinha os modelos de todos os documentos traduzidos. Então, inclusive, ainda não mandei para ela, porque como ainda falta um tempinho, é melhor o preenchimento ser um pouquinho mais perto. Mas eu já mostrei tudo para ela, tipo, o que precisava, o contrato e tal, e já tá tudo em inglês, então não tem muito BO, não. Graças a Deus, minha faculdade adiantou, assim, o processo. Para quem não tem isso fácil, eu recomendo que converse. Na graduação mesmo, no pessoal que responde aos graduandos sobre essa possibilidade, que com certeza eles vão saber informar muito bem, mesmo que não tenha em outros lugares. E se você for o primeiro que está tentando fazer isso, infelizmente você vai trilhar o caminho das pedras, mas vale a pena, né? Então, às vezes, vale a pena correr atrás, assim, do que... Com certeza. É até importante o pessoal conferir isso na própria universidade, porque, eu não sei, né, parece, assim, não sei, eu chutaria que seria uma documentação ali traduzida e juramentada, mas nunca sabe, né? Eles têm uma pessoa que faz, né? Então, eu acredito que seja algo mais certinho, e sempre tem a assinatura do diretor e tudo certinho, assim, já no documento, sabe? Mas são documentos editáveis, o que é ótimo. TOEFL você precisou, então? Não. Não precisei, porque eu preciso só de uma carta dela falando que eu consigo me comunicar. Graças a Deus. Vamos deixar o TOEFL para deixa mais pra frente, quando você estiver mais tranquila, né? Até porque, sim. Lara, vamos falar um pouquinho da como que é a sua organização aí para lidar com aplicação, com universidade no Brasil. E parênteses, todas as pessoas que me conhecem falam que eu sou workaholic, realmente, gente. Sério. A Lara tá sempre ou estudando ou trabalhando, ou os dois. Mas faz parte, né? Não tem como ser 100% a vida inteira, né? A vida é altos e baixos. Tem horas que a gente precisa priorizar também a nossa saúde. Muito importante. Lembrem-se que pessoas doentes não conseguem fazer o que elas precisam. Então, assim, fiquem saudáveis. Façam terapia. Sim. Fica aí o apelo hoje. Exatamente. Muito bem lembrado. E não só isso. Cuidem também da saúde física de vocês, porque se vocês comem besteira todo dia, não se organiza para se alimentar direito durante a semana, não faz uma atividade física, vocês querem que a cabeça funcione como? Não funciona.